Olá, amigos e amigas do Saber. Neste episódio de hoje, nós vamos falar sobre Freud e os atos falhos. Nós vamos explicar de maneira bem breve e bem didática o que na verdade são os atos falhos, e nós vamos passar por vários exemplos, assim como Freud faz em suas obras. Ele sempre dá o conceito e depois ele dá vários exemplos para que a gente consiga relacionar a teoria com a prática. Nós vamos ver que os atos falhos são uma das principais portas de entrada para a psicanálise, porque eles são de fácil observação e também de fácil interpretação. A gente não precisa ter acesso a um paciente neurótico para dar início à psicanálise ou para começar a estudar psicanálise. A gente pode começar através de coisas mais simples, tais como os sonhos ou então os atos falhos. Só que os atos falhos são ainda mais fáceis de se observar do que interpretar sonhos. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado. Faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade porque não há data nem de início e nem de término e você ainda recebe um certificado ao final. O nosso objetivo é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de ler comentadores ou então literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para ler diretamente textos de Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx, Sartre e etc. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você pode encontrar em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. O nosso segundo recado é que você pode se tornar um apoiador deste nosso trabalho através da plataforma Apoia-se. O link para o nosso perfil está na descrição deste episódio. E uma outra maneira de manter esse trabalho no ar é contribuindo com qualquer valor através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. O nosso terceiro e último recado é que você já pode adquirir o meu livro diretamente no site da editora. O nome da obra é Duvidar de Tudo, Ensaios de Filosofia e Psicanálise, e é uma coletânea com cerca de 90 textos que eu escrevi ao longo dos últimos 15 anos. A obra é dividida em 3 seções: Filosofia, Psicanálise e Sociedade e Religião. A maioria dos textos é de caráter introdutório e são a base desse trabalho que nós fazemos aqui, neste podcast e também em nosso canal no YouTube. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio. Voltemos então ao nosso tema Freud e os atos falhos. Antes de propriamente entrar no assunto dos atos falhos, eu gostaria de mencionar, ou pelo menos apresentar uma breve reflexão sobre a relação entre filosofia e psicanálise, a questão do sentido e da profundidade. Porque este é um podcast principalmente de filosofia e psicanálise e também de questões políticas. Mas filosofia e psicanálise são dois dos principais temas que nós abordamos aqui e há uma afinidade entre filosofia e psicanálise. E qual exatamente é essa afinidade? O que essas duas disciplinas têm em comum? Nós podemos dizer que filosofia e psicanálise são, de certa forma, métodos de investigação que se caracterizam pela profundidade de análise. Filosofia e psicanálise são radicais. Isso no sentido de que elas vão à raiz das coisas e dos fenômenos, né? Porque uma coisa radical é isso, é uma coisa que vai à raiz. Então, onde outrora, por exemplo, via-se apenas acaso ou então banalidade, essas duas disciplinas, filosofia e psicanálise, elas como que desbanalizaram o banal e encontraram ali um sentido, uma razão ou um logos em uma linguagem filosófica. Olhar para o mundo, se maravilhar com o mundo e perceber como tudo é espantoso é um passo necessário para o filosofar, porque para o filósofo as coisas nunca são banais, mas tudo é motivo de investigação. Nada para o filósofo é óbvio, nada é simples. Tudo vai suscitar perguntas e questionamentos. E a psicanálise adota a mesma postura diante de algumas coisas que, por toda a história da humanidade, quase nunca tinham merecido a atenção dos sábios, dos cientistas ou dos pesquisadores. Então, por exemplo, atos tão corriqueiros do nosso cotidiano como um lapso de língua, a troca de uma palavra por outra, o esquecimento de nomes ou então o esquecimento de intenções, tudo isso que a gente citou até agora são atos falhos. Todas essas coisas eram antes, no máximo,
explorados por poetas ou então escritores de forma intuitiva em suas obras, mas nunca foram de fato cientificamente estudados. Isso é, até a psicanálise. A filosofia, ao olhar para o mundo e tentar compreendê-lo sem recorrer aos mitos, percebeu desde cedo que tudo estava organizado, que tudo respeitava uma ordem, que era, enfim, o cosmos. E, estando um mundo organizado e sujeito a leis, essas leis poderiam então ser descobertas. Então a filosofia viu que, muito mais além da multiplicidade das coisas que nós percebemos através dos sentidos, né, visão, audição, tato, etc., havia algo que dava unidade às coisas. E isso nos permitiu compreender por que todas as pessoas, por exemplo, apesar de todas as suas diferenças, possuem algo em comum que permite que sejam todas denominadas seres humanos. A psicanálise também foi chamada por Freud de psicologia profunda, e ela descobriu com métodos próprios e bem mais tarde que alguns atos que antes eram considerados banais, como por exemplo a troca de um nome por outro, não eram obra do acaso, mas a ação de uma ideia perturbadora, inconsciente, que se fazia sentir no discurso e era causadora desse lapso. Então, os sintomas de uma neurose, de forma semelhante, também poderiam ser interpretados porque cada sintoma tem um propósito. O sintoma não é uma manifestação aleatória e incompreensível de um distúrbio, mas ele próprio tem uma lógica, tem uma razão de ser. Um ato obsessivo que é repetido compulsivamente por um neurótico obsessivo teve um início, teve uma fixação traumática no passado e a análise é capaz de descobrir a sua origem e também fazê-lo desaparecer. Os sonhos, que são uma experiência muito comum de todas as pessoas e não apenas dos neuróticos, também se mostraram com a psicanálise dotados de sentido, de significado. Porque onde via-se outrora apenas confusão, atividade mental desordenada e absurdos, a psicanálise descobriu que ali havia um sentido, uma ordem de tipo diferente, e que dali era possível extrair um significado. Então, eu acho que é essa característica compartilhada por ambas, né? A de buscar um sentido nas coisas e de descer até as raízes daquilo que se estuda. E é isso que atrai tantos filósofos para a psicanálise e tantos psicanalistas para a filosofia. E não é sem razão que a psicanálise, ela tão atacada nas últimas décadas, ela tem encontrado no reduto dos filósofos, às vezes até mais que dos psicólogos, o seu principal abrigo. Então vamos examinar agora os atos falhos, também chamados de parapraxias. Os atos falhos são desses atos que a gente mencionou agora nessa curta introdução, que são atos que ninguém leva muito a sério no cotidiano, mas que são de fundamental importância para compreendermos mais de nosso aparelho psíquico e de nós mesmos. Então, os atos falhos são manifestações de intenções perturbadoras do inconsciente em nossa atividade consciente. E os atos falhos ocorrem geralmente para evitar o desprazer e são sempre sintomas de algum tipo de conflito psíquico e vão atuar como uma espécie de compromisso. Então, de certo modo, nós podemos dizer que um ato falho é também um ato bem-sucedido, porque é quando um desejo inconsciente ele consegue alcançar seu objetivo de maneira manifesta. Aquilo que nós chamamos em português de atos falhos, no original alemão do Freud é Fehlleistung. Tem ali o prefixo Fehl, que quer dizer um erro, e Leistung, que pode ser às vezes traduzido não somente como ação, mas como qualquer coisa que você pode fazer, mas não no sentido prático. Então, a palavra em alemão ela vai ter um significado mais amplo do que meramente um ato. E no original alemão também é importante notar que cada ato falho que o Freud analisa é um verbo que começa com o prefixo ver. Ver é porque a gente está fazendo a pronúncia correta do alemão, porque na verdade é V-E-R. E o V no alemão tem um som de F. Então, por exemplo, quando você fala alguma coisa errada, isso é chamado de versprechen. Então a gente tem ali o verbo sprechen, em alemão, que é falar, mas a gente coloca o prefixo ver, então fica versprechen. Então vejam só que interessante, alguns atos falhos que o Freud estuda são versprechen, verschreiben, verlesen, verhören, vergessen, verlegen, verlieren. Tá vendo? Todas essas palavras, vocês provavelmente não entenderam nada do que eu falei, mas o importante é vocês compreenderam que elas começam com ver.
É porque esse prefixo em alemão costuma indicar um erro na execução da ação. E embora isso não seja evidente em outros idiomas, é muito claro na língua alemã. Então, só para explicar brevemente alguns deles, né? Nós vimos sobre o Versprechen, nós já falamos, né? Porque quando você fala algo, né? Falar é sprechen, é alemão. O Versprechen, né? Quando você fala errado, você troca uma palavra, por exemplo. Em alemão, escrever é schreiben. Quando você verschreiben, é quando você escreveu errado. Você pensou em escrever uma coisa, escreveu outra. A mesma coisa com o ato de ler. Ler em alemão é lesen. Então você tem ali verlesen, que é quando você lê errado. E a mesma coisa com ouvir, que é hören. Aí você tem o verhören, você vai ouvir errado. E tem outras palavras que não têm exatamente um prefixo, mas elas já em si já carregam um prefixo, como vergessen, que é simplesmente esquecer, ou então o verlieren, que é perder. E tem também ali a palavra verlegen, que é, na verdade, formada com o prefixo ver, porque legen é quando você coloca uma coisa em algum lugar, né? Mais ou menos nesse sentido. Você verlegen, então, é quando você coloca uma coisa em seu lugar errado, e é um ato que está associado com o ato de perder coisas. É importante notar desde o início que todos esses fenômenos devem ser considerados como tendo algum significado psíquico apenas quando não há um distúrbio físico ou neurológico envolvido. Porque é claro que se alguém está escutando alguma coisa errada, ou se alguém não consegue ler uma palavra, bom, a gente tem que ver inicialmente se a pessoa de fato tem algum problema de audição ou algum problema de vista. Agora, isso estando descartado, aí sim a gente pode prosseguir com a análise e provavelmente este ato ele tem algum sentido, algum significado psíquico. Inicialmente, o estudo dos atos falhos parece ser algo de menor importância, porque, afinal de contas, por que razão uma determinada ciência iria se interessar por fenômenos tão corriqueiros do nosso cotidiano? A questão é que os atos falhos são uma das principais portas de entrada para o estudo da psicanálise e das neuroses, porque, assim como os sonhos, os atos falhos são acessíveis e observáveis a qualquer indivíduo, ao contrário de pacientes neuróticos, né? A gente não encontra sempre um paciente neurótico em uma situação de análise em um consultório. Inclusive, essa é uma das razões de Freud iniciar suas conferências introdutórias sobre psicanálise justamente com o tema dos atos falhos. O próprio Freud via que os atos falhos são uma das melhores maneiras de se iniciar na psicanálise. De maneira resumida, para apresentar o conceito antes de vermos alguns exemplos, a gente ainda pode dizer que os atos falhos são uma falha evidente de um mecanismo psíquico. E eles foram agrupados por Freud em 7 tipos. Os atos falhos orais, escritos, de falsa leitura e de falsa audição, esquecimento temporal, perdas e atos sintomáticos. Isso é, os atos falhos são distúrbios temporários de uma função que em outro momento pode ser perfeita e corretamente desenvolvida. Então vamos lá. Uma das principais ocorrências de ato falho é a troca de uma palavra por outra, que no alemão Freud chama de Versprechen. Agora vejam só que esse termo em alemão, o Versprechen, pode significar também prometer. O alemão tem muito disso, uma mesma palavra significa coisas totalmente diferentes às vezes. Mas o Freud deixa claro que ele está utilizando esse verbo especificamente no sentido de dizer algo diferente daquilo que era a intenção consciente. Então, em suas conferências introdutórias à psicanálise, o Freud dá o seguinte exemplo. Ele diz que um homem chega para uma mulher na rua e pergunta assim: "Se você me permite, senhorita, eu gostaria de te insultar." Isso é interessante porque no alemão, vejam só, ele usa o verbo beleidigen, que significa insultar, que soa muito parecido com o verbo que o cara de fato queria dizer, que é begleiten, que significa acompanhar. Então, ao invés do cara falar assim: "Olha, senhorita, eu gostaria de te acompanhar", o cara fala: "Olha, eu gostaria de te insultar." Talvez isso possa perder um pouco, da aura do ato falho, porque a gente está fazendo a tradução do que o Freud está utilizando no idioma original. Mas é claro que a gente pode o tempo todo identificar essas coisas na própria língua portuguesa. Mas em alemão isso é muito parecido. Ele está usando aqui o beleidigen ao invés do begleiten. São dois verbos muito parecidos. Um outro exemplo que o Freud dá é de um professor que estava lecionando sobre os genitais femininos e esse professor afirmou assim: "Quanto aos genitais femininos, apesar de muitas tentativas." Então, em português ainda é parecido, mas em alemão é ainda mais parecido uma palavra com a outra, porque
ele falou Versuchungen ao invés de Versuche, né? Então, ou seja, ao invés de usar a palavra tentativas para se referir às genitálias femininas, ele usou a palavra tentações. Então percebam que até o momento nós estamos apenas citando alguns exemplos do que são o Versprechen, ou então a troca de uma palavra por outra. E essas trocas, elas têm uma motivação inconsciente por trás. Elas são manifestações de uma intenção inconsciente. Freud dá um outro exemplo também, que é de um presidente que, quando foi abrir uma determinada sessão, uma reunião, ele afirmou o seguinte: meus senhores, estou constatando a ausência de alguns membros e declaro com isso a sessão por encerrada. Vejam só, o objetivo desse presidente era declarar a sessão iniciada. Esse foi o discurso de abertura da sessão. Só que nessa troca de palavras, ele disse o oposto de sua intenção consciente. E mais à frente, o Freud ainda vai mostrar o seguinte: olha, de fato, a intenção dele era encerrar a sessão mesmo, porque ele devia estar pensando que nada de bom sairia daquela sessão ali naquele dia. Então ele simplesmente falou o que na verdade era a intenção dele de encerrar a coisa, ou seja, nem começar aquela sessão. Inclusive, recentemente, nós tivemos um exemplo claro de ato falho em um discurso do ex-presidente George W. Bush dos Estados Unidos. Nós vamos fazer agora uma breve pausa musical e após o intervalo nós voltamos com esse exemplo recente do George Bush. Recentemente, o ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, nos propiciou um delicioso exemplo desse tipo de ato falho, de troca de palavras, porque ele foi criticar o presidente russo Vladimir Putin pela invasão da Ucrânia. E aí o Bush afirmou o seguinte: olha, e a decisão de um homem de iniciar uma invasão completamente brutal e injustificada do Iraque, quero dizer, da Ucrânia, o Iraque também, de qualquer maneira, anyway. E assim a gente fecha aspas. Vejam só, o Bush foi um dos principais responsáveis pela guerra no Iraque. E seu ato falho nos revelou que ele também sabe que a guerra dos Estados Unidos contra aquele país, contra o Iraque, foi completamente brutal e injustificada. Inclusive, se você procurar na internet por George W. Bush Freudian Slip, que é o termo em inglês para atos falhos, você vai ver vários vídeos na internet com trechos, com cortes desse pronunciamento, mostrando unicamente este ato falho do George W. Bush. Estes tipos de atos falhos estão presentes também na arte, e Freud fornece alguns exemplos de poemas a fim de mostrar que há muito tempo os poetas já fazem uso desse recurso para revelar de maneira indireta um sentido ou então uma intenção por trás de nossas ações conscientes.
Quem já está familiarizado com a psicanálise sabe que os processos que a gente percebe, por exemplo, nas neuroses, se manifestam também nos sonhos e também nos atos falhos e também na arte. É por isso que a psicanálise é mais do que um método de tratamento das neuroses. A psicanálise acabou se tornando um método geral de investigação dos processos psíquicos. E com isso a gente pode entender muita coisa da arte, por exemplo, porque a gente conhece o funcionamento da nossa psique. Agora, o que estes exemplos já deixam claro para nós é o seguinte: os atos falhos manifestam uma intenção, um sentido. O efeito causado por trocas de palavras pode ser considerado como um ato psíquico plenamente legítimo que busca alcançar seu alvo. Antes de Freud, havia alguns autores que tentavam explicar essas trocas de palavras unicamente através da similaridade das sílabas, por exemplo. E o Freud, inclusive, leva isso em consideração, mas o Freud avança ainda mais a discussão e vai nos mostrar o seguinte: esses atos falhos cumprem uma determinada intenção. Mas vamos seguir em frente e analisar outros tipos de atos falhos. Nós vamos falar agora sobre o esquecimento de intenções, que o Freud chama no alemão de Vergessen von Vorsätzen. Ele ocorre, por exemplo, quando a gente chega num determinado lugar e a gente se pergunta assim: o que é que eu vim fazer aqui mesmo? Ou então, no exemplo que o próprio Freud fornece, quando eu saio de casa com uma carta na mão para deixar no correio, mas eu passo direto pela caixa de correio e não deixo a carta lá. Então, na principal obra que o Freud escreve sobre os atos falhos, a obra chamada Sobre a Psicopatologia da Vida Cotidiana, ele vai afirmar o seguinte, nós vamos fazer a citação aqui literal de como isso está na obra do Freud. Abre aspas. Não preciso, como indivíduo normal e livre de neuroses, carregá-la na mão por todo o caminho e ficar à cata de uma caixa de correio onde possa jogá-la. Pelo contrário, eu costumo colocá-la no bolso, seguir meu caminho deixando os pensamentos vagarem livremente e confiar em que uma das primeiras caixas do correio há de chamar a minha atenção e fazer com que eu ponha a mão no bolso e retire a carta. A conduta normal frente a uma intenção concebida coincide por completo com o comportamento experimentalmente produzido das pessoas a quem se deu em hipnose uma sugestão pós-hipnótica a longo prazo, como se costuma chamá-la. Esse fenômeno é usualmente descrito da seguinte maneira: a intenção sugerida dormita na pessoa em questão até se aproximar o momento de efetivá-la. É aí que desperta e impele a pessoa para a ação. Fecha aspas. Então, nesse exemplo, Freud está falando o seguinte: olha, se eu tenho intenção de deixar uma carta na caixa de correios, eu não vou sair de casa e ficar o tempo todo com a atenção voltada só procurando caixas de correio. Não, eu confio no seguinte: olha, numa situação normal, eu vou colocar a carta no bolso, vou sair para andar, fazer minha caminhada, e quando eu ver uma caixa de correios, aí sim eu vou me lembrar da minha intenção e vou colocar a minha carta lá. Eu não preciso ficar com a atenção 100% voltada para uma caixa de correio. Não, eu ando normal, tranquilo. Né? E aí ele faz, inclusive, uma comparação com a sugestão pós-hipnótica a longo prazo, né? Que é quando você diz a um indivíduo em estado de hipnose para ele cumprir uma determinada ação, depois ele sai do estado hipnótico, mas mesmo assim ele se lembra de alguma maneira que ele deve executar aquela ação que foi ordenada quando ele ainda estava hipnotizado. Freud então faz essa comparação. E é assim mesmo. Às vezes quando a gente quer fazer alguma coisa, eu tenho que sair para fazer tal coisa, no caminho eu faço outra. A gente vai tranquilamente e confia que se a gente vê alguma coisa que vai entrar em associação com o que a gente tem que fazer, bom, a nossa ação vai ser desperta, ela vai ser trazida à memória e a gente vai fazer o que tem que fazer. Agora, o que Freud está falando aqui é o seguinte: olha, o ato de depositar a carta na caixa de correios, ela poderia ser esquecida porque ela poderia entrar em associação com algum conteúdo psíquico que eu quero manter recalcado. Né? Ele está tentando explicar isso. Numa situação normal é como a gente acabou de falar. Agora, por que às vezes a gente esquece? Né? Lembrando que nós estamos agora dando um exemplo de esquecimento de intenções. Por que então que às vezes a gente esquece de colocar a carta nos correios? A gente esquece de fazer determinadas coisas. É exatamente por isso. Né? Porque este ato pode entrar em associação com algum conteúdo psíquico que eu quero manter recalcado. Então, o mecanismo vai atuar para que a ação não seja executada e, nesse caso, para que eu esqueça a minha intenção inicial. Essa associação pode ser mais simples, direta e imediata, ou então pode envolver uma constelação mais complexa de
associações. É como uma situação que acontecia muito frequentemente quando eu era adolescente. Eu me lembro que, dentre os meus chores, as minhas tarefas domésticas, né, eu sempre tinha que ajudar na cozinha, né, ajudar com a louça, enxugar, guardar as louças, essas coisas. E eu me lembro que o lugar onde a gente guardava os panos de prato era no segundo andar da casa que a gente morava, né, e a cozinha ficava no primeiro andar. Então era uma longa caminhada até chegar lá em cima. E com frequência, quando eu chegava lá no quarto para pegar o pano de prato, eu tinha esquecido completamente o que eu tinha ido fazer lá. Então, quando eu comecei a estudar psicanálise, eu me lembrei disso que acontecia com frequência. Eu falei assim, então é isso. Né? E por que eu esqueci o que eu estava fazendo lá? Porque eu tinha que pegar o pano de prato para enxugar as vasilhas, e eu não queria enxugar as vasilhas. Né? Então eu simplesmente esquecia completamente qual era a minha intenção. Eu chegava no quarto e não lembrava o que eu estava fazendo lá, por que eu tinha ido até lá. Este é um exemplo claro de um esquecimento de intenção e mostra como que ele está em conflito com o que na verdade eu quero fazer. O Freud ele também afirma que nesse mesmo sentido, se alguém faz a seguinte afirmação, olha, não me peça para fazer isso, eu tenho certeza que eu vou esquecer. O Freud diz, olha, a realização dessa profecia não tem nada de místico, porque quem fala assim já sente em si a intenção de não executar o pedido e apenas se recusa a confessá-lo a si mesmo. É muito comum alguém falar assim, né? Não, você me lembra, porque senão eu vou esquecer. Bom, o indivíduo já está manifestando a intenção de esquecer, de cumprir aquilo que ele está prometendo. Então, o Freud fala, não tem nada de místico. O cara fala que vai esquecer, é porque ele já quer esquecer a coisa mesmo. Nós podemos ainda acrescentar outros exemplos, tais como o esquecimento de devolver livros ou então de pagar contas. O Freud afirma que nesses casos o indivíduo pode até negar que a sua intenção seja de fato ficar com o livro para si ou então não querer mesmo pagar a conta. Só que ele não está consciente disso e não consegue encontrar outra explicação para o seu esquecimento. Vamos seguir então e dar outro exemplo de outro tipo de ato falho muito comum, que é a substituição de nomes. Isso é, quando nós trocamos o nome de uma pessoa pelo nome de outra. Ou então, quando a gente simplesmente esquece o nome de alguém. Freud fala o seguinte, olha, a real motivação da troca de um nome por outro, ou então o seu esquecimento, pode ser mais complexa, e isso deve ser então analisado individualmente, e não vai ter aqui uma explicação geral para toda e qualquer situação. O esquecimento pode ser causado, em algumas situações, pelo fato de um determinado nome entrar em associação com alguma lembrança desagradável, o que causa então o seu esquecimento. Só que o Freud ainda afirma, olha, esse mecanismo ele é de extrema importância e esse é o motivo, na verdade, por trás não só do esquecimento de nomes, mas de muitos outros atos falhos. Agora, a troca de nomes, em alguns casos, é muito clara, né? E o Freud afirma que muitas vezes o senso comum ele consegue perceber algumas coisas que a gente nem precisa de uma explicação científica muito complexa. Né? Igual quando ele diz, por exemplo, que toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Quando o senso comum diz isso. O Freud escreveu um livro falando sobre tal assunto e a gente pretende fazer um episódio específico, né, sobre as Witze, sobre as piadas, os gracejos. Né? Em breve vai ser um episódio aqui também no podcast. Então, quando o senso comum fala que toda brincadeira tem um fundo de verdade, Freud vai mostrar que, em grande parte dos casos, o senso comum tem razão. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, como naquela letra daquela música, né, o meu nome é Dejair, facinho de confundir com João do Caminhão. Não tem absolutamente nada a ver as palavras uma com a outra, né? Dejair e João do Caminhão. Mas todo mundo entende muito claramente por que ocorre essa troca de nomes nesse tipo de contexto. Então a gente sabe muito bem que o nome entra no lugar do outro justamente no sentido de que ele cumpre a realização de um desejo. E a troca de nomes, na verdade, é um desejo da troca de pessoas. Mas, como nós dizemos, a gente não pode estabelecer uma regra geral nesse caso e dizer que sempre é assim. Em muitos casos, pode ser essa a explicação, mas a gente não pode fechar a questão e dizer que qualquer troca de nomes vai ter esse significado, este sentido ou esta intenção. Outro tipo de ato falho é o esquecimento de nomes ou palavras. O mais curioso nessa situação é que quando outras pessoas vão nos sugerir substitutos para aquela palavra que a gente está tentando lembrar, nós somos capazes, vejam bem, de descartar as opções falsas, embora a gente não se lembre da palavra correta. É uma situação muito curiosa, porque
E isso é uma característica muito dialética da nossa psique, né, e também muito dialética da própria psicanálise, que conseguiu enxergar isso de tal maneira. Então, vejam só que de uma maneira dialética, nós sabemos e não sabemos ao mesmo tempo, de modo que tais situações deixam claro que há uma resistência trabalhando a fim de que aquele termo não se torne consciente e que a natureza da nossa mente tomada em sua totalidade é essencialmente contraditória. Isso acontece conosco com bastante frequência. A gente está conversando e lembra assim, como é que é o nome daquele filme mesmo? Aí vem a pessoa, X, não, não, Y, não, 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 Z, não, não, também não. Como é que é o nome? Vejam bem, como é que a gente pode saber que não são aqueles nomes que estão sendo sugeridos se a gente de fato esqueceu? Bom, a gente não esqueceu, a gente sabe qual é, mas a gente não consegue trazer à consciência. Existe algum mecanismo que está impedindo com que aquele nome surja, emerja a nível de consciência. Outro tipo muito comum de ato falho é a perda de objetos, quando a gente simplesmente perde coisas. Nós vamos falar sobre isso após a nossa breve pausa musical. A perda de objetos ou então a sua recolocação em outro lugar, que o Freud chama de verlieren und verlegen, tem em comum o fato de que o indivíduo sempre quer perder algo, só que os motivos e as finalidades variam em cada caso. O indivíduo perde algo, o Freud vai dizer, quando ele de alguma maneira ou em algum sentido, essa coisa já está danificada, quando se tem a intenção de substituir essa coisa por outra melhor. E assim também acontece com outros atos falhos, tais como deixar algo cair, danificar ou então quebrar coisas. É por isso que no início desse episódio a gente mencionou o fato de que esse ato de deixar uma coisa cair e quebrar, bom, a gente sempre considerou isso como um mero acaso. Em algumas situações alguém pode até suspeitar de que não foi um mero acaso, mas
Na maioria das vezes, a gente considera isso como uma infelicidade, né? Quando uma coisa simplesmente cai da nossa mão, cai e quebra, a gente bate em um objeto, ele vai da mesa para o chão e coisas desse tipo. Mas o que o Freud está mostrando é o seguinte: olha, quando a gente perde objetos, a gente simplesmente os coloca em um lugar que não é de nosso costume, depois a gente não acha mais. Isso também cumpre uma intenção inconsciente. Agora, qual é essa intenção? Não há uma teoria geral para isso, né? O que há de mais geral na psicanálise é que a gente pode, de fato, investigar e descobrir que há uma intenção inconsciente, mas isso a gente tem que analisar caso a caso. A coisa nunca é assim direta. Não é porque eu perdi o meu telefone, por exemplo, não sei onde eu o coloquei, que na verdade eu quero descartar meu telefone. A coisa pode ter várias outras explicações. Talvez eu não quero ler uma mensagem desagradável. Talvez eu não quero entrar em contato com alguma coisa através do meu telefone. Então, eu perco o telefone. Mas não é exatamente por causa do objeto. Então, tem que analisar caso a caso o porquê isso acontece. Mas isso já é importante mencionar aqui, nessa breve introdução aos atos falhos, para mostrar o seguinte: isso tem uma explicação. Perda de objetos tem também um sentido. Outro tipo de ato falho muito comum é o que Freud chama no alemão de Vergreifen, que a gente pode traduzir como talvez confundir-se. É um ato falho que a gente utiliza para satisfazer a um desejo ao qual a gente deveria renunciar. Vejam só, o Freud dá um exemplo bem claro, né, do que seria um Vergreifen, então um confundir-se. Ele diz que um de seus amigos tinha que fazer, contra a vontade desse amigo, uma visita que era nas redondezas da cidade. Só que aí ele teve que pegar um trem e depois tinha que descer numa estação e pegar outro trem para chegar a esse lugar. Fazer uma baldeação, ou então umsteigen, né, como a gente diz aqui na Alemanha. Nisso aí, ele acabou pegando o trem errado e voltando para a própria cidade. Então, Freud diz, esse tipo de ato falho contribui para satisfazer o desejo do indivíduo, de modo que esse ato falho foi, como a gente afirmou no início desse episódio, um ato bem sucedido, quando a gente considera a questão do ponto de vista de seu inconsciente. Então, de um ponto de vista consciente, tendo em vista o que ele tinha que fazer, foi um ato falho, porque ele não conseguiu fazer o que ele tinha que fazer. Mas, da perspectiva do inconsciente, foi muito bem sucedido, porque acabou que o inconsciente prevaleceu sobre o consciente. Agora, tendo visto já todos esses exemplos, né, de alguns tipos de atos falhos, é importante a gente chamar a atenção para o seguinte: nós temos que tomar cuidado ao revelar a alguém o sentido de seu ato falho, porque isso pode ter algumas consequências desagradáveis. Se o indivíduo comete um ato falho e na mesma hora a gente aponta por que ele fez aquilo que fez, o indivíduo ele pode reagir com certa violência, com irritação ou então agressividade. Isso pelo fato de que ele percebe de alguma maneira a derrota que o seu mecanismo de defesa sofreu. Inclusive, o próprio Freud nos fornece um exemplo interessante de tal situação. Então, vamos ler aqui o que o Freud fala sobre revelar a alguém, contra a sua vontade, sem que a pessoa tenha pedido, o sentido de seu ato falho. Freud diz o seguinte, abre aspas: em outra ocasião, eu fazia uma visita a uma dama que era tão rica quanto avarenta e tola, e que tinha o costume de dar ao médico a tarefa de elaborar um batalhão de queixas antes de chegar à causa simples de seu estado. Quando eu entrei, ela estava sentada frente a uma mesinha, ocupada em dispor florins de prata em pequenas pilhas. Ao se levantar, derrubou algumas moedas no chão. Ajudei a apanhá-las e, pouco depois, interrompia na descrição de suas desgraças e perguntei: então, seu nobre genro tem lhe custado tanto dinheiro assim? Ela respondeu com uma negativa exasperada, mas pouco depois já me narrava a triste história da aflição que lhe causava o esbanjamento de seu genro. Entretanto, é certo que nunca mais mandou me chamar. Não posso afirmar que sempre se façam amigos entre aqueles a quem se informa o sentido de seus atos sintomáticos. Fecha aspas. O que Freud está nos contando aqui é o seguinte, olha, ele foi fazer uma visita a essa dama que era muito rica, né, e ela tinha mania de falar demais antes de chegar de fato à causa dos seus problemas, e aí ela estava colocando, né, algumas moedas de centavos em pilhas pequenas, né, empilhando moedas, e estava falando do seu genro, estava se queixando sobre ele. E aí ela foi se levantar,
derrubou as moedas no chão. Esse foi o ato falho. Ela, sem querer, derrubou essas moedas no chão. E aí o Freud foi e ajudou a pegar as moedinhas no chão. E aí o Freud foi e interrompeu falando o seguinte, porque o Freud sacou por que ela tinha jogado aquelas moedas no chão. Porque ela estava exatamente no meio de um relato sobre o seu genro, e no meio desse relato ela derrubou essas moedas. Aí o Freud perguntou, então o seu genro tem lhe custado tanto dinheiro assim? E aí ela respondeu, não, de forma exasperada. Mas depois ela foi e já começou a contar a triste história, da aflição que acabava lhe causando o esbanjamento do seu genro. E o Freud fala, nunca mais ela me chamou lá. Então, ou seja, a gente não pode fazer amigos entre aqueles a quem se informa o sentido de seus atos sintomáticos. E o Freud pegou até leve aqui, porque ele fala que não se faz amigos, mas na verdade às vezes você cria inimigos. E eu já passei por uma situação assim, um determinado familiar, ao qual eu expliquei o sentido de seu ato falho, e o que a gente percebeu ali foi uma situação muito desagradável, foi uma explosão de ira. Então por isso a gente deve ter cuidado ao tentar explicar ou tentar revelar ao indivíduo o sentido, a intenção de seu ato falho. Então nós podemos dizer que os atos falhos, de maneira geral, são manifestações do inconsciente em nossas ações conscientes. Eles vão se configurar, por isso, como um dos principais meios de introdução à psicanálise, porque os atos falhos são mais simples de interpretar do que os sonhos, e eles se manifestam em todos os indivíduos, não apenas em indivíduos neuróticos. E não é por acaso que o Freud escolheu esse tema como o primeiro a ser tratado em suas conferências introdutórias sobre psicanálise. Os atos falhos são uma clara manifestação de nossa psicopatologia da vida cotidiana e são uma demonstração bem acessível da natureza contraditória e conflituosa que torna cada um de nós mais ou menos neurótico. Para saber mais sobre o tema, eu indico a obra Sobre a Psicopatologia da Vida Cotidiana, de Sigmund Freud. O próprio Freud dedicou uma obra inteira a explicar os atos falhos, o que são, e a dar vários exemplos. Você encontra também, de maneira mais resumida, o mesmo assunto em suas conferências introdutórias sobre psicanálise. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia. O link para o nosso curso está na descrição deste episódio. Considere também ser um apoiador deste trabalho através da plataforma Apoia-se, ou então fazendo uma transferência de qualquer quantia através de nossa chave Pix, que é filosofiavermelha@gmail.com. E lembrando também que você pode adquirir o meu livro diretamente no site da editora. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio. Um grande abraço e até o próximo.